convidamos para fazer uso da palavra o presidente do Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná, Bispo Antônio Cirilo Ferro. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui representando o Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná, diante dessa homenagem justa, conforme nosso pastor acabou de dizer, Wagner Gabi, a Assembleia de Deus completando 100 anos no Brasil. Quero saudar ao secretário estadual Mário Celso Cunha, representando nosso governador Beto Richa, o pastor Silas, representando o prefeito Luciano Dutti, também ao presidente dessa casa, João Cláudio Derosso, ao nosso querido pastor Wagner Gabi, a senhora Marlene, a vereadora Noêmia Rocha e ao doutor Simval, nosso amigo, e demais vereadores e autoridades, pastores, colegas presentes aqui. Tem um texto no livro de Zacarias, no capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: corre e fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão de homens e dos animais que nela haverá. Eu comparo a igreja Assembleia de Deus com esse versículo, uma aldeia sem muro, porque na verdade a Assembleia de Deus é uma multidão, não tem como você limitar hoje, trazer números exatos. Existe até uma anedota aqui no Brasil que diz que em qualquer lugar desse país, em qualquer canto, você encontra um banco Bradesco, uma placa da Coca-Cola e uma Assembleia de Deus. A gente não consegue fugir da Assembleia de Deus nunca. Ela está em todos os lugares, mas também não queremos fugir dela, né? Então a Bíblia nos diz que nós não podemos desprezar os humildes começos. Não foi assim desde o início. Tudo começou, conforme já foi relatado aqui, nós gostaríamos de ganhar tempo e não repetir o que foi falado, mas tudo começou com humildes começos. Um humilde começo que gerou o que é a Assembleia de Deus hoje. E esse humilde começo prosperou, pastor Gabi, por causa da semente. A semente que foi lançada nessa terra pela Assembleia de Deus era uma semente santa. E a Bíblia diz: porque a semente prosperará e a vida dará o seu fruto. Essa semente foi uma semente que prosperou porque ela estava debaixo do poder da palavra de Deus. E esta é a palavra de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Assembleia de Deus é uma igreja que caminha na unção do Espírito, que caminha no poder do Espírito Santo. Por isso ela tem uma semente que vinga, uma semente frutífera. Essa semente que foi trazida através dos missionários, que aqui já foram relatados, Gunnar Wingre e Daniel Berg, mas que também trouxe a influência do avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, que lamentavelmente hoje a Rua Azusa nada mais é do que uma pequena rua com comércios chineses e que perdeu aquilo que foi tão importante, mas nós estamos aqui guardando esse avivamento e cultivando esse avivamento. E essa semente chegou aqui em Curitiba. Eu tive a oportunidade de conhecer os resultados através do saudoso pastor Pimentel, com poucas vezes que me relacionei com ele. Uma vez o pastor Florencio nos levou na casa dele, e também agora mais próximo com o pastor Wagner Gabi, que um homem que tem caminhado com as lideranças evangélicas nessa cidade, e como presidente do COMEP, Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná, nós temos nos dado muito bem com o senhor, pastor Gabi, e com toda a igreja. E não é somente aqui no estado do Paraná, em outros estados onde nós tivemos, Goiás, Mato Grosso do Sul, também foi assim
com as lideranças da Assembleia de Deus. E eu gostaria de também falar de caráter pessoal. Meu primeiro contato com os crentes pentecostais, e na verdade o meu primeiro contato com o crente foi com um coral da Assembleia de Deus numa feira livre na minha cidade, no interior do estado de Goiás. E ali eu perguntei para o meu pai: quem são esses aí vestidos de branco? Meu pai disse: são os crentes da Assembleia de Deus, fazendo um evangelismo ao ar livre. E aquilo me impressionou muito. E logo em seguida, quando eu comecei a estudar num grupo escolar, estava sendo alfabetizado. Naquela época a gente sentava naquelas carteiras de 2, de 3, acho que alguns aqui chegaram a participar disso, não muito tempo atrás, né? Tem muitos aqui que sabem muito bem do que eu estou falando. E sentou do meu lado uma menininha da Assembleia de Deus com a trança até aqui, cabelinho enrolado, e eu queria que ela se inclinasse diante de uma fotografia que eu tinha, e ela olhou para mim e riu, e você: não vou fazer isso. E naquele momento eu perdi a compostura e a agredi com um sopro. E eu acho que essa menina foi para casa e orou pela minha vida e falou assim: esse rapaz vai ser marcado, esse menino de 6 anos, o destino dele será esse, vai ser pastor. Então eu quero dizer para o senhor, pastor Gabi, que a minha origem também, sem dúvida nenhuma, está nas orações da Assembleia de Deus. E quero parabenizá-los, os irmãos da Assembleia de Deus, os pastores da Assembleia de Deus, por esses 100 anos que influenciaram o Brasil de uma forma extraordinária, em que milhares e centenas de milhares de pessoas têm ouvido o Evangelho e têm povoado o céu por causa do trabalho de vocês. Meus parabéns, que continue por mais tantos anos necessários até Jesus voltar.